Ok, pessoal, mais um tópico, nesse caso, juros simples, que faz parte da matemática financeira e também está dentro da competência da área 1. Ok? Então, vamos nessa. E vamos lá. A matemática financeira é um ramo da matemática que dedica-se ao estudo das variações do dinheiro em um determinado período, analisando as atividades mais simples até a mais complexa. Bom, nesse ramo temos cálculos como porcentagem, juros simples, juro composto, a variação de percentual, mas para compreender todas essas operações, alguns conceitos são essenciais, ok? Então, bora lá. Capital. O valor do dinheiro no momento atual, no momento que a pessoa aplica, né, esse valor inicial. Ele também pode acontecer, ou ele pode aparecer com C como capital apenas, P principal, VP, valor presente, PV, present value, ou CO como capital inicial. Bom, aqui não quer dizer que o capital pode ser sempre a letra C, P, VP, PV e CO. Pode ser qualquer variável, desde que você entenda que isso é o capital inicial, ok? Bom, juros refere-se ao valor ganho, né, ou cobrado pelo pagamento de um capital investido. Bem, percebo que os juros nada mais é do que o ganho, né? Esse valor ganho se refere mais ou menos assim. Suponha que eu tenha R$ 100 e aplico esses R$ 100, eu percebo que nesse período teve um ganho, ou seja, faz de conta que passou para R$ 120. Ora, se eu apliquei 100 e já tem R$ 120, esse R$ 20 é que é o nosso ganho. Então, nesse caso, os R$ 20 se refere aos juros. E os R$ 100 já é o teu capital inicial, ok? E o montante. O que é o montante? Corresponde ao valor do juro adicionado ao capital acumulado, né? Que você pode entender como uma fórmula, né? Que é montante é capital mais juros. Por exemplo, se eu tenho R$ 100 e passou para 120, o meu juros foi R$ 20, juntando com o meu capital inicial, que é R$ 100, então formou R$ 120. Esses R$ 120, nesse contexto, é o montante. Beleza? Então, R$ 100 é o capital inicial, os R$ 20 se trata dos juros, e somando R$ 100 mais os juros, que é R$ 20, isso nos dá o montante. Acho que é bem claro isso aí, né? Bem, a taxa de juros é o percentual do custo ou a remuneração paga pelo uso do dinheiro, dado pela razão entre os juros e o capital. Isto é, para você calcular a taxa, nada mais é do que você pegar os juros e dividir pelo capital. Pegando aquele exemplo anterior, o meu juros foi R$ 20. Se eu pegar os R$ 20, que é o meu juros, e dividir pelo meu capital, que no caso foi 100, você pode perceber que 20 dividido por 100, isso matematicamente vai dar 1/5, né? Ou seja, 1/5 é 0,2. Isto é, 0,2 nada mais é do que 20% do valor que eu apliquei, que nesse caso era R$ 100. Bem, então eu entendo que a taxa nada mais é do que o percentual que ocorreu sobre o meu capital inicial. Então, repare, eu tinha R$ 100, que é o meu capital inicial, e aí quando eu percebi que correu uns juros e passou a ser R$ 120, esses R$ 20 é os juros, e se eu quiser saber qual é a minha taxa, basta pegar os juros e dividir pelo capital, ok? Mais uma coisa, né? Essa taxa ela pode ser, né, de juros, ela pode ser ao dia, ou seja, AD, pode ser também ao mês, AM, ao ano, AA. Alguns casos também pode ser AS, que é ao semestre, ao T, que é ao trimestre, e também pode ser AB, que é ao bimestre, ok? É lógico que quando fala sobre a taxa, tem que estar especificado isso no exercício, né? Para que a gente possa compreender se é ao dia, ao mês, ao ano, bimestre, trimestre ou semestre, ok? Bom, pessoal, para a gente fechar essa ideia, só falta o prazo ou período, né, da capitalização, que nesse caso
é o tempo. Então, se a gente pegar aquela mesma ideia dos R$ 100, e faz de conta que eu apliquei durante um mês, ó, R$ 100 é o capital. Um mês, ou seja, o período, é o tempo. Aí correu 20%. 20% é a taxa, ou seja, nesse caso é representado pela letra I. E aí correu 20% de R$ 100, que vai dar R$ 20. Esse R$ 20 é o nosso juros. E se a gente somar R$ 100 mais R$ 20, vai dar R$ 120. Isso, matematicamente, quer dizer o montante. Bem, então, não podemos esquecer que o capital vai ser representado pela letra C, o montante M, que nada mais é do que o capital mais os juros pela letra J, a taxa pela letra I e o tempo vai ser representado por T. E não esquecendo que a taxa tem que ser ou ao dia, ao mês ou ao ano. Ok? Bem, juros simples é uma modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal. Nessa modalidade, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes, como acontece com os juros compostos. Vamos lá. Os juros simples geralmente são relacionados a prestações de curto prazo e são aplicados, por exemplo, sobre uma quantia de dinheiro emprestado ou em compras a prazo. Bem, pessoal, para a gente calcular os juros simples, a gente precisa de uma fórmula que nada mais é do que CIT sobre 100, ou apenas CIT. A diferença entre os juros, que é CIT sobre 100, e apenas CIT, é que na hora que a taxa, por exemplo, for 20%, a gente, na primeira fórmula, CIT sobre 100, a gente só coloca o 20, porque a fórmula já tem o 100. Em compensação, quando a gente usa o CIT, aí sim eu vou ter que transformar esse 20% em números decimais. Ou seja, 20% nada mais é do que 20 sobre 100. Isso quer dizer, então, que é 0,20. E aí eu substituo na fórmula sem medo de errar, até porque não precisa mais você colocar o 100 embaixo, porque você já transformou em números decimais. Então, repetindo, se fosse 5% na primeira fórmula, 5 sobre 100, basta você colocar o 5, porque a fórmula já contém o 100. Entretanto, na outra, você vai ter que pegar esse 5% e transformar em números decimais. Ok? Bem, pessoal, uma observação, né, sobre a fórmula do juros simples. Nós só podemos usar essa fórmula, né, somente se o tempo estiver no mesmo tempo da taxa. O que quer dizer isso? Se o tempo tiver o ano, a taxa tem que estar em ano. Se o tempo tiver em mês, a taxa tem que estar ao mês. Se o tempo tiver em dias, a taxa também tem que estar em dia. É basicamente isso. Tendo cuidado na hora de entender o contexto, para que você possa substituir corretamente quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo e quem é o juros. Então, não esqueçam que você tem que compreender montante, juros, taxa, tempo e o capital. O primeiro conceito que precisamos abordar é o capital, representado por C na fórmula de cálculo de juros simples. Okay? Para avançar nos conceitos que compõem o cálculo do juros simples, temos em seguida a taxa, representado por I. Né? Em seguida, temos os juros como um conceito para cálculo que representamos na fórmula pela letra J. O tempo é o conceito que diz a respeito da duração do contrato, de investimento ou empréstimo. Ele é representado na fórmula pela letra T. Ok, pessoal? Então, a partir daí, a gente já começa a compreender que os juros nada mais é do que CIT sobre 100 ou apenas CIT. Bom, e aí, para fazer a diferença entre o juros simples e o composto, é muito simples. Então, suponha que eu tenha R$10, eu apliquei esse R$10 e no próximo mês eu já tenho R$11. E no mês seguinte eu já tenho R$12. Perceba que teve um aumento de 1 em 1, ou seja, de R$10 passou para R$11, passou para R$12, e aí, se tivesse mais um mês, R$13, R$14, R$15 e assim sucessivamente. Repare bem que foi apenas R$1 em relação sempre
ao primeiro mês. Então, teve um acréscimo sempre de R$ 1. Entretanto, quando é juro composto, então percebam que juro composto é bem diferente. Ó. Suponha que eu tenha R$ 10, passou para 11 e depois passou para R$ 12,10. Então, já dá para perceber que a diferença não é mais apenas R$ 1. Então, do primeiro momento que eu apliquei o dinheiro de R$ 10, passou para 11, teve um aumento sim de R$ 1. Mas de R$ 11 para 12,10 já teve um aumento de R$ 1,10. É por isso que juros compostos é juros sobre juros. Matematicamente, é essa a diferença entre juros simples e juros compostos. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Ok, então, pessoal, a partir de agora a gente vai exercitar, né, e compreender melhor sobre juros simples, ok? Então, bora nessa. Vejam, eu tenho uma questão onde ele diz que tem um investidor norte-americano que traz para o Brasil US$ 50 mil e faz a conversão desse dinheiro em reais e aplica os reais, né, por um ano a uma taxa de 20% ao ano. E no resgate, ele converte os reais recebidos em dólares e envia para os Estados Unidos. Sabendo que no dia da aplicação, $1 valia 1,10 centavos. E um ano depois, ou seja, na data do resgate, o dólar já estava valendo 1,20. E aí a pergunta é a quantia em dólares que ele remeteu, ou seja, que ele enviou, ok? Vamos lá então. Segundo texto, ele quer a quantia em dólares que ele remeteu, ou seja, que ele enviou. Então vejam que na época ele tinha US$ 50 mil e que na hora da aplicação $1 valia R$ 1,10. Ora, para eu entender qual foi o capital que ele aplicou inicialmente, eu tenho que transformar US$ 50 mil em reais. Então, US$ 50 mil multiplicado por 1,10, isso vai dar matematicamente R$ 55 mil. Isso quer dizer que é o nosso capital inicial, ok? E correu o quê? Uma taxa de 20% ao ano, né? Durante o quê? Durante um ano, ou seja, foi um ano depois. Bom, pessoal, eu tenho um capital, eu tenho a taxa e eu tenho o tempo. Com isso, é possível calcular os juros, né? Ou seja, esse ganho durante um ano. Ó, juros nada mais é do que CID sobre 100, isso implica dizer que eu tenho capital, que é 55 mil, eu tenho a taxa, que é 20% ao ano, eu tenho um tempo, que é um ano. Ao substituir na fórmula, ficaria assim: 55 mil vezes 20 vezes 1 dividido por 100. Vejam que 55 mil eu posso dividir por 100, que isso vai dar 550. 550 vezes 20 vezes 1, isso implica dizer que os juros vai dar R$ 11 mil. Não esqueçam que não é isso que ele quer, né? Ele não perguntou qual é o ganho dele. Isso é apenas o ganho, então não é essa a pergunta. Então a gente vai ter que calcular o montante. Ora, o montante sabe-se que é os juros mais o capital. Bem, isso implica dizer que eu tenho um capital que é 55 mil e também tenho os juros que é 11 mil. Ora, somando 11 mil mais 55 mil, isso vai dar 66 mil reais. Então, bora lá. Então, transformando 66 mil reais, que na data do resgate, $1 valia 1,20. Ora, dividindo por 1,20, isso quer dizer que vai dar 55 mil dólares. Conclusão, alternativa B de bola. Então, próxima questão. Diz o seguinte: o presidente de uma empresa negociou a dívida no valor de 12 mil, correspondente à exibição de um comercial de televisão da seguinte maneira: uma entrada de 4 mil, o restante para 60 dias, a juros simples de 5% ao mês. O valor total pago por essa empresa para a veiculação do comercial foi de... Bem, pessoal, segundo o texto, ele quer o total pago por essa empresa, ok? Bom, pessoal, para isso eu tenho que compreender qual é o capital inicial. Então, vejo que no texto diz que era 12 mil a dívida dele. Entretanto, ele deu uma entrada de 4 mil. Então, eu pego 12 mil, subtraio de 4 mil, e isso matematicamente vai dar 8 mil reais. Esse 8 mil reais é que é o nosso capital inicial. E esse capital
que no qual é R$ 8.000, foi pago só 60 dias depois. Então, eu tenho, né, o tempo, que é 60 dias, e logo eu transformo em meses, ou seja, 60 dias, 2 meses. Ora, há um juro simples de 5% ao mês. É evidente que você deve estar perguntando por que eu transformei logo os 60 dias em meses. Porque eu percebi que a taxa está ao mês. Lembra do que eu falei na hora quando eu estava explicando o conteúdo. Eu só posso usar a fórmula se, somente se o tempo tiver no mesmo tempo da taxa, ou vice-versa. Então, foi por isso que eu transformei, ok? Então, calculando os juros, que é 6 sobre 100, vou usar de novo, substituindo quem? O capital, que é 8.000, o tempo, que é 2 meses, e o I, que é a taxa, que é 5%. Ora, 8.000 vezes 5 vezes 2 dividido por 100. Corta 8.000 com 100, isso vai dar 80. 80 vezes 5 vezes 2, isso vai dar R$ 800. Ok, então, pessoal? Ora, logo o montante nada mais é do que os juros mais o capital, ou o capital mais os juros. Eu tenho o capital e eu tenho os juros. O capital é 8.000 e os juros era 800. Ok? Então, ao substituir na fórmula, o montante vai ser 8.000 mais 800. 8.000 mais 800, isso só pode dar 8.800. Ok? Concluímos que ele já tinha pago 4.000, ou seja, ele deu 4.000 de entrada, mais 8.800. Ora, somando esses dois valores, 8.800 mais 4.000, o valor total será 12.800. Conclusão, só pode ser a letra B de bola. Ok? Próxima questão. Paulo emprestou 5.000 a um amigo, a uma taxa de juros simples 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo, ou seja, ele não determina quem é esse X. E o MX, que é o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, qual é a representação gráfica correta do montante, né? Ou seja, do MX? Lembre-se que o montante está em função do X, ou seja, o montante está em função do tempo. Bom, pessoal, segundo o texto, ele quer, nessas condições, qual é a melhor representação gráfica. Ora, eu sei que eu apliquei 5.000, né? Ora, eu sei que o Paulo emprestou 5.000 ao amigo. Tudo bem, então 5.000. Há uma taxa de 3% ao mês. Então, 3% ao mês. Durante um tempo X, que ele não diz. Então, eu escrevi T igual a X. Ok? Ora, bem, então, para que eu possa desenvolver meu raciocínio sobre essa questão, eu devo pegar a fórmula do montante, que nada mais é do que capital mais juros. Isso implica dizer que eu vou substituir os juros, que eu sei que é CIT, ou apenas CIT sobre 100, mas nesse caso eu preferi substituir CIT. Ora, o capital eu tenho, que é 5.000, eu tenho o tempo, eu tenho a taxa e tenho o tempo. Ao substituir, vai ficar assim, ó, 5.000 mais 5.000 vezes 0,03. Lembre-se que eu estou usando o CIT, então eu tenho que transformar a taxa em número decimal, e o tempo é x. Ora, 5.000 vezes 0,03, isso implica dizer que vai dar 5.000 mais 150 vezes x. Isso quer dizer, então, que o montante está em função do tempo. Então, percebo que o valor inicial é 5.000 e a variação é de 150 reais. Ora, é fácil perceber que o A vale 150, isso quer dizer que é o coeficiente angular dessa função do primeiro grau, aonde determina que ela é crescente. E o B, que é o termo independente, ou seja, o coeficiente linear, isso quer dizer que é o valor inicial. A partir desse raciocínio, aonde eu sei que há uma variação de 150 reais, que é aonde se diz que a função é crescente, e eu sei o valor inicial, então é lógico que só pode ser a letra A, porque a letra A, o início é 5.000, o que ele emprestou, e é uma função crescente. É lógico que a alternativa só pode ser a letra A. Ok, pessoal? É uma questão que também você poderia fazer sem fazer todo esse cálculo, usando apenas a lógica que está no contexto da questão do Enem. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma.
A Universidade de Santa Maria diz o seguinte: a chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplicou um capital disponível de R$ 3.000, a um juro de 0,8% ao mês em uma instituição financeira, por um período de 18 meses. E a pergunta é, o montante ao final desse período é? Então, repara, ele quer o montante. Então, se ele quer o montante, eu preciso calcular os juros, porque eu já tenho capital. Então, bora lá. Então, vejam, ele quer o montante no final desse período. Então, vamos lá. O capital inicial, o que ele aplicou, seria 3.000. A taxa seria 0,8% durante o tempo de 18 meses. Então, eu estou tranquilo, porque a taxa e o tempo estão no mesmo tempo, então não precisa mais transformar nenhuma e nem outra, ok? Bom, os juros eu vou usar CIT sobre 100, poderia usar apenas CIT, mas já expliquei sobre isso. Então, substituindo quem? O capital, a taxa e o tempo na fórmula, fica assim, 3.000 vezes 0,8 vezes 18 dividido por 100. Cortando 3.000 com 100 vai dar 30, 30 vezes 0,8 vezes 18, isso vai dar R$ 432. Lembre-se que ele aplicou 3.000 e correu um juro de R$ 432 durante 18 meses. Ora, o montante é capital mais juros, ou juro mais capital. Ora, eu tenho juros e também tenho capital. Somando esses dois valores, 432 mais 3.000, isso vai dar R$ 3.432. Conclusão, letra D de dado. Tranquilo? Então, vamos lá, mais uma questão. Bom, a questão número 5 diz o seguinte: tem um capitalista que dispõe de 30 milhões, prevendo mais um pacote econômico do governo, no qual ocorreria o confisco de dinheiro em alguns setores ligado ao ganho de capital, resolve diminuir as suas prováveis perdas aplicando seu dinheiro em diferentes operações. O que ele fez? Ele pegou 2/5 deste valor e aplicou em ouro, cujo rendimento esperado era de 7% ao mês. E 1/4 deste valor em caderneta de poupança, cujo rendimento era de 8% ao mês, e o restante em aplicações de curto prazo, cujo rendimento previsto são de 8,5% ao mês. Qual o valor total de juros simples que essa pessoa irá ganhar depois de 2 meses, em caso não haja confisco? Ok? Bom, pessoal, já deu para perceber que eu vou ter que calcular os juros 3 vezes, ok? Então, vamos lá. Bom, segundo o texto diz o seguinte, já sabe que ele quer o valor total, então o valor que ele tinha era 30 milhões, e desses 30 milhões ele pegou e aplicou em ouro, 2/5. Então, vou ter que calcular 2/5 desse valor. Ou seja, ouro, 2/5 de 30 milhões, eu divido 30 milhões por 5, isso vai dar 6 milhões, e 6 milhões vezes 2 vai dar 12 milhões. Conclusão, 12 milhões ele aplicou em ouro. Esse é o capital inicial em relação ao ouro. Bom, bem, na poupança ele aplicou 1/4 desse valor. Então, 1/4 de 30 milhões, divido 30 milhões por 4, isso vai dar 7 milhões e meio, e 7 milhões e meio vezes 1 vai dar 7 milhões e meio. Esse é o valor que ele aplicou em poupança. Então, eu já sei que o ouro ele aplicou 12 milhões, na poupança 7 milhões e meio. Bem, pessoal, agora, o resto, ou seja, o restante, foi uma aplicação a prazo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que nessa aplicação ele tinha 30 milhões, e se eu diminuir da soma dos 12 milhões com 7 milhões e meio, vai dar 19 milhões e meio. Então, essa diferença entre 30 milhões e 19 milhões e meio, isso vai dar 10 milhões e 500 mil. Eu já tenho da poupança, do ouro e da aplicação. Bom, agora eu vou calcular juros de cada um. Vejam, eu vou pegar o valor do ouro, que é 12 milhões, e vou ler no texto que ele diz que é 7% ao mês. Ora, então 12 milhões vezes 0,07, porque eu transformei em número de decimais, porque eu estou usando a ideia do CIT, e vezes 2, porque são 2 meses. Ora, fazendo esse cálculo, vai dar 1.680.000
Isso é relacionado ao ouro. Agora eu vou fazer para a poupança. Veja que é a 7 milhões e meio, onde tem uma taxa de 8% ao mês. Veja, eu vou substituir na fórmula, então 7 milhões vezes 0,08 vezes 2 meses, isso vai dar 1 milhão e 200 mil, relacionado à poupança. Entretanto, na aplicação, eu vou pegar 10 milhões e meio com uma taxa de 8,5%, que está no texto, e aí, ao substituir na fórmula, fica 10 milhões e meio multiplicado por 0,085 vezes 2 vezes. Isso vai dar 1.785.000. Bem, pessoal, já tem o ouro, já tem a poupança e também tem os juros nas aplicações. Ora, o valor total que ele vai ganhar é 1.680.000, 1.200.000, 1.785.000. Ora, adicionando esses três valores, isso vai dar matematicamente 4.665.000. Conclusão, só pode ser a letra A. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre juros simples, ok? Então, até a próxima e a gente se vê lá. Tchau, tchau.